Olá, crianças, eu aqui novamente. Hoje vou começar a nossa aula com uma historinha, tá bom? Nós vamos começar aqui a aula com uma historinha. E essa historinha vai começar dentro de uma sala de aula. Uma sala de aula onde tinha um professor, né? E esse professor já estava muito cansado. Por quê? Porque a sua sala era muito cheia. Tinha 45 alunos. 45 alunos que, infelizmente, não gostava muito de prestar atenção no que o professor falava. Eu queria ensinar, passar para eles, né? E os alunos faziam muita bagunça, jogava papel, conversava, levantava do lugar, tudo que for bagunça que vocês imaginar, esses alunos gostavam de fazer na sala de aula. E o professor já estava muito cansado, né? E aí, um certo dia, ele foi para a aula, lá, né? Está todos os alunos nos seus devidos lugares, sentadinhos, para começar a aula, mas com aquela converseira, né? Todo mundo gosta de chegar e contar as novidades, os alunos ali conversando, pessoal jogando papel daqui para lá, né? O da frente levantando, indo lá no fundo. Aqui tá o desenho, como se fosse as carteiras da sala de aula. E aí o professor falou assim: eu vou dar minha aula, que eu tenho que dar para eles, e vou usar uma nova estratégia. Enquanto o professor falava do assunto que ele ia estar passando para os alunos, ele caminhava pelo corredor, né? Ele caminha aqui, voltava, passava por aqui, voltava, e ia caminhando pelos corredores. E aí os alunos começaram a ficar curiosos, o que o professor tanto fala, né? E ele não estava brigando, não está colocando ninguém para fora, e ele está dando aula, mas e ele falando bem baixinho. E aí, de repente, a sala começou a sentir curiosidade, o que o professor tanto falava. Eles tinham escutado algo que parecia dizer sobre os pontos, mas que pontos são esses? Eles não estavam prestando atenção, como saber? E aí lá no fundo, né, no fundão aqui, né, tinha dois alunos, um que se chamava Joaquim e o outro se chamava Miguel. E aí Joaquim falou assim pro Miguel: Miguel, você viu que o professor falou sobre os pontos? E aí o Miguel falou assim: eu não. Ah, e Miguel todo medroso, porque ele costumava tirar a nota mínima, né? A nota máxima dele era 6, ele não conseguia atingir mais que isso. Ele só conseguia atingir 6. E Miguel todo lá assustado, com medo que esses pontos se referissem às suas notas. E aí então Miguel deu um grito: professor, não tire meu ponto. E o professor olhou para o Miguel e falou assim: de que ponto você está falando? Não tire meus pontos da nota. E o professor deu risada e falou assim: eu não estou falando de ponto de notas. E as notas que eu estou falando não se referem notas de prova. Eu estou falando de pontos, mas eu estou falando de pontos de notas musicais. E aí, a sala agora querendo entender, né, que pontos era aquele, porque afinal de contas, aquela aula era aula de música, né? Algumas escolas têm aula de música e o professor estava ali dando a aula de música. E aí, então, agora que a sala, curiosa e preocupada com os pontos, que eles não sabiam do que se tratava, o professor começa a explicar. E aí, então, crianças, olha que curiosidade. Aqui nós temos uma cocheia, 2, 3, 4 cocheias. E essas cocheias, elas estão de mão dada.
A cocheia, quando ela não tá de mão dada, nós sabemos que ela tem uma bandeirola, né? E aqui elas estão todas ligadas, todas de mão dadas, né? E é na cabeça da nota tem um ponto, tá vendo? Em todas elas. Elas podem ser assim, né? Com ponto, com a cabeça virada para baixo, ou pode ser assim, com ponto, com a cabeça virada para cima, tá bom? A partir do momento que ele recebe esse pontinho, o professor explicando agora para a sala que estava ouvindo o professor, essa nota, ela pode perder a metade do seu valor. Então, era desse ponto que eu estava falando, crianças. Ponto de diminuição. Ai, que alívio. E agora o professor continua explicando, porque a sala agora está ouvindo. Todo mundo está quietinho. Então, o ponto que está em cima da cabeça da nota chama ponto de diminuição, que também pode ser chamado de estacado, certo? Esse ponto também pode ser chamado de estacado. E quando a nota, ela perde aí a metade do seu valor, né? Olha agora como que ela fica escrita. Olha o que esses pontos aqui faz com que as notas fiquem escritas. É como se ela desse uma nota rápida aqui, tim, e aqui uma pausa, tim, tim, tim. E aí, então, fica, não fica, como que eu posso falar? Um beat inteiro, né? Eu vou colocar aqui o beat. Lembra do beat lá do metrônomo? Então, aqui é a base, né? Então, ele bate aqui, ó, tim, tim. Então, é tim, tim. Bate aqui, dando o som, né? Tim. E a outra metade é a pausa, certo? Então, fica tim, 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 tim. Por isso que ela tem o nome aí de estaccato. Ok? Aí ela recebe o nome de staccato. E tanto faz, né, nesse ponto de diminuição, está escrito assim, quanto escrito assim, com nota e pausas, notas e pausas, certo? Aí agora, vou colocar mais um pouquinho aqui de alguns exemplos. Por exemplo, a gente usou aqui a mínima, né? A semínima. Como que fica, então, a semínima? Se a cocheia, ela fica com staccato parecido com semicocheia e pausa de semicocheia e pausa de semicocheia, a mínima, ela vai ficar assim, ó. Cocheia, pausa de cocheia. Vou trazer pra cá. Cocheia, pausa de cocheia. Que também pode estar escrito como staccato também, tá bom? E como seria se fosse assim, uma mínima? Aí, a mínima estaria escrito assim, ó. Uma semínima e uma pausa de semínima. Opa, ficou ao contrário, né? Uma semínima, de novo. E uma pausa de semínima. Tô tentando fazer minha pausa de semínima, mas ela não ficou tão bonitinha aqui, não. É como se fosse um Z, assim. Ah, não ficou bom ainda. Deixa eu tentar arrumar minha pausa de semínima, crianças. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Pausa de semínima. Ah, agora sim.
pausa de ser mínima. Agora ficou bonitinho, né? Tá bom? Quando vocês vê notas, né? Notas como cocheia, com ponto de diminuição, é isso que vocês estão vendo, tá? Ou mínima, semínima, com ponto de diminuição, aí você vê cocheia e pausa, cocheia e pausa. Uma mínima com ponto de diminuição é como se você estivesse vendo semicocheia, pausa de semicocheia, semicocheia e pausa de semicocheia. Então, é isso que acontece na música, certo? Então, o professor, né, explicou para os alunos como que ficava aquela divisão com os pontos de aumento. E aí, de repente, o Miguelzinho, lá no fundo, respirou fundo e falou: ufa, graças a Deus, não vou levar para casa uma nota baixa, porque eu tinha entendido que eu perderia meio ponto na minha nota, na minha prova, mas ele respirou fundo, aliviado, que o ponto de diminuição que o professor dizia era esse, né, das notas musical. E aí, então, todos os alunos agora estão indo para casa, pensando, ó, minha caneta ficou ruim porque eu escrevi em cima da... Pensando aí nesses pontos e no que ele tinha aprendido, porque até então os alunos iam para a escola para bagunçar, então eles realmente perceberam que agora eles conseguem prestar atenção e entender. E aí agora todo mundo foi para casa, né, com um ponto de diminuição na cabeça, porque agora eles não esqueceram a explicação que o professor tinha dado para eles, tá bom? Então é isso, criança. Hoje nós estamos aprendendo aqui ponto de diminuição e como que a gente consegue ver, porque na música, na maioria das vezes, vai estar escrito assim. Tem momento que vai estar escrito com as pausas assim, mas a maioria das vezes ela vai estar escrita assim, tá? Com o ponto na cabeça da nota, né? O pontinho na cabeça da nota. E é o que a gente visualiza, imagina na hora de executar a música, né? Então, a gente executa ela assim, tá? A gente vê assim e executa ela assim, né? A metade do meu beat, lembra? Metade do meu beat vai ter nota, né? Vai ter nota, ou seja, vai ter som, vai ter a nota, e a outra metade vai ser a pausa, dentro do mesmo beat, tá bom, crianças? Dentro do mesmo, aqui é som, né? Aqui, som. Tá? Na base é som. Bateu aqui, som, a outra metade pra cá vai ter pausa. Então, fica tic, 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 tá bom? Então, mais isso, e na hora de executar, tem uma outra maneira que a gente faz na flauta lá, que aí vai ter que ser na sala de aula. Quando a gente for executar isso daqui, o fluxo do ar, ele vai ser parado com a ponta da língua no bocal mesmo. Então, você vai colocar a ponta da língua rápida ali e tirar, né? Vai pôr a pontinha e tirar, para poder executar o ponto de diminuição, que também é conhecido como estacato, tá? Esses pontos de diminuição que é colocado na cabeça da nota, a gente chama de estacato. Certo, crianças? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje.
E a gente logo, logo teremos mais articulações, né? Porque isso daqui faz parte dos elementos de articulação da música. E vamos ter aí muito mais articulações para ver, tá? Tem muitas articulações que precisa ser falado, vocês precisam ver. Anotem, né, no seu caderninho. Se não tiver, pede para a mamãe um caderninho. Pode ser um caderninho velho do ano passado que você já não usa mais. Não precisa ser caderno de música. Pode ser um caderno só para você ter as anotações, certo? Que Deus abençoe. Fiquem na paz e até o próximo vídeo e até domingo na nossa aula presencial.